Bom dia! Hoje, dia 28 de abril de 2021, eu quero saudar a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar este dia maravilhoso. Vamos começar mais um devocional, lendo aqui na Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo de número 3, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, também de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glórias a Deus. A palavra de Deus aqui nos ensina sobre o tropeço na palavra, o poder que tem a nossa língua. Tiago diz que a nossa língua é um dos membros do nosso corpo que está posto entre eles, mas que tem um poder muito grande. É pequena, mas tem um poder muito grande. E ele faz a comparação com os grandes naus, aqueles grandes navios gigantescos. E o leme é uma pequena parte lá atrás do navio, que é através daquele leme o navio é direcionado, é governado para onde quer que ele vai. E ele faz uma comparação com um pequeno fogo que pode incendiar um tão grande bosque, é capaz de destruir tudo. E da mesma forma, a nossa língua também tem este poder. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos a Deus e aos homens. E é por isso que nós precisamos entender que ela tem um poder muito grande. Por isso temos que entender que temos que refrear a nossa língua. Tiago dá o exemplo dizendo que assim como pomos freio na boca dos cavalos, também temos que colocar na nossa. Porque o freio na boca do cavalo impede ele até mesmo de conversar, mas ali a pessoa que está dirigindo, ele governa o cavalo para onde quer que ele quer ir. E nós também precisamos saber que a nossa língua pode mudar o curso da nossa vida. Como diz aqui no versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Esse inflamada pelo inferno, que muitas vezes nós, se não vigiarmos, o diabo ele lança seta na nossa boca, na nossa língua, a fim de que nós falamos algo que desagrada tanto o próximo quanto a Deus, tanto o amaldiçoa. E se nós não vigiarmos,
a gente pode ser pego desta forma. Pedro, quando estava com Jesus ali, que Jesus estava revelando o seu plano, que ele havia de morrer pela humanidade, Pedro repreendeu ao Mestre Jesus, dizendo: Senhor, de nenhuma forma vai acontecer isso contigo. Jesus sabia que Pedro a língua dele estava sendo inflamada pelo inferno. Então Jesus respondeu para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não sabes as coisas que são de Deus e somente as dos homens. Portanto, nós temos que entender que a nossa boca tem que ser dirigida pelo Senhor e nós temos que vigiar. A nossa linguagem, o nosso falar deve ser baseada na palavra de Deus. Tem que ser somente para abençoar os homens. Aqui Tiago diz assim: de uma mesma boca, no versículo 10, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Nós não podemos usar a nossa boca para abençoar e ao mesmo tempo para amaldiçoar. Não podemos estar louvando a Deus, dizendo que servimos a Deus, glorificando a Deus e depois amaldiçoando o nosso irmão, maldizendo os nossos filhos. Quantas pessoas falam tanta bobagem, tanta coisa maligna mesmo contra os filhos, amaldiçoando até mesmo o resto das suas vidas, dizendo: você nunca vai prestar, você não é isso e aquilo, dizendo, chamando até mesmo de burro ou de outros nomes. Sangue de Jesus tem poder. O poder que as palavras têm destruidoras na vida de alguém é terrível. E por isso nós temos que louvar a Deus e bendizer a Deus e aos homens e não dar brecha em momento nenhum para amaldiçoarmos as pessoas. Nós precisamos glorificar a Deus, bendizer aos homens, abrir a nossa boca para abençoar, para determinar bênçãos na vida de alguém. A nossa boca tem que ser assim. Aqui o texto diz: porventura deita uma fonte de uma mesmo manancial água doce e água amargosa? Não se pode fazer isso. A nossa boca tem que ser para abençoar. O texto está dizendo: nós não podemos bendizer a Deus e abençoar a Deus e usar a nossa boca para amaldiçoar os homens. Ela tem que ser uma fonte só e uma fonte de água doce. Nunca, jamais permita que as suas palavras sejam amargas. Tem que ser como um manancial de água doce. Somente abençoar, somente bendizer a Deus e aos homens. Quando você fala isso, quando você abençoa, você leva Deus a agir. E quando você amaldiçoa, você leva Satanás a agir na vida das pessoas. Então, a partir de hoje, abra sua boca somente para abençoar, somente para bendizer a Deus, somente para glorificar a Deus e abençoar aos homens, proferir palavras de bênçãos na vida das pessoas. A nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus. O nosso falar tem que ser baseado no conhecimento do Evangelho, para que as nossas vidas não se achem em falta no dia do juízo. Lembra bem que o primeiro versículo começa dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O juízo vai ser maior para aqueles que dizem que sabem. Então nós precisamos falar somente aquilo que é certo. E nós precisamos abençoar. O mesmo poder que a palavra maldita tem para destruir a vida das pessoas, a palavra bendita também tem um poder muito grande para abençoar a vida das pessoas. Lembra bem que no versículo 6 diz que inflama o curso da natureza. Nós temos o poder de alterar coisas, de bendizer coisas para a vida das pessoas. Quando nós abençoamos a vida de alguém, quando nós determinamos com palavras bênçãos na vida de alguém, Deus ele trabalha a fim de acontecer. Então, a partir de hoje, declara sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, do seu trabalho, na sua casa, na rua, somente bênçãos na vida das pessoas. Declara saúde, paz, prosperidade, alegria, salvação em Cristo Jesus. Declara que as pessoas vão vencer na vida, que elas vão ser felizes. Declare tudo na vida das pessoas
em alto e bom som. Não seja uma pessoa negativista, mas abra sua boca a favor dos homens. Abra suas bocas a favor da vida, da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos sair da nossa boca palavras de bênçãos, palavras abençoadoras. Jesus, ele está aí às portas, esperando que nós abraçamos a sua palavra e fazemos a sua vontade. E por isso o conselho que eu te dou hoje: bendize a Deus e Pai e aos homens, que Deus vai estar agindo na sua vida para sempre. Todos os dias da sua vida, abra sua boca em favor da vida e dos homens e de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar neste dia. Se você puder fechar os seus olhos, levante as suas mãos para o alto e ore. Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia, Senhor, eu te apresento a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo este devocional, daqueles que também o Senhor Deus alcançará através da palavra de Deus. Pai querido, unge, Senhor Jesus, os nossos lábios, assim como o Senhor Deus colocou uma brasa viva do altar na boca de Isaías, Senhor. Coloca também em nossas bocas, Senhor, para que a nossa língua, Senhor Jesus, não seja, Senhor Jesus, pesada, porque nós habitamos, Senhor Jesus, no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, unge, Senhor Jesus, a nossa boca. Unge a nossa língua com o fogo do Teu Espírito Santo, para que o Senhor Deus possa, Senhor Jesus, usar os nossos lábios para abençoar as vidas das pessoas. Pai querido, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu declaro na vida de cada pessoa bênçãos eternas e incontáveis, e eu neutralizo toda maldição em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa te abençoar neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Fica na paz.